Você já se perguntou se existem segredos escondidos nas páginas da história, textos que foram deliberadamente deixados de fora da Bíblia que conhecemos? E se um desses textos contivesse a chave para entender anjos caídos, gigantes e até mesmo o próprio Apocalipse? Este livro existe e é conhecido como o Livro de Enoque, um manuscrito antigo e enigmático que revela uma história proibida, uma que desafia tudo o que nos foi ensinado sobre os primórdios da humanidade. Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, foi um homem tão justo que a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte. Mas o que ele viu nessa jornada celestial? O seu livro, considerado apócrifo pela maioria das tradições judaico-cristãs, guarda segredos tão profundos que sua exclusão do cânone sagrado continua a ser um dos maiores mistérios da teologia. Prepare-se para desvendar o que está escrito nessas páginas banidas. A saga começa com um evento cataclísmico que mudou para sempre o destino da Terra. 200 anjos, conhecidos como os Vigilantes, desceram do céu e pousaram no Monte Hermon, fazendo um pacto sombrio. Liderados por Semjaza, eles se rebelaram contra Deus, movidos pela luxúria pelas filhas dos homens. Desprezando suas ordens divinas, eles não apenas tomaram esposas humanas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Eles revelaram os segredos da feitiçaria, o encantamento de raízes, a astrologia para ler os sinais dos céus e o mais terrível de todos, a arte da guerra, ensinando os homens a forjar espadas, escudos e armaduras. A Terra, antes em harmonia, foi mergulhada em uma era de corrupção, violência e idolatria. Tudo semeado por aqueles que deveriam ser guardiões celestiais. Dessa união profana entre anjos e mulheres mortais, nasceu uma raça de seres monstruosos, os Nefilins, ou gigantes. Com uma força descomunal e um apetite insaciável, eles devoraram toda a produção humana. Quando não havia mais nada para consumir, voltaram-se contra a própria humanidade, praticando o canibalismo e bebendo sangue. O caos e a destruição se espalharam como uma praga. A terra gritou, e o clamor dos inocentes subiu aos céus, acusando a desordem e a perversão que os anjos caídos e sua prole haviam instaurado. O mundo estava mergulhado em uma espiral de maldade, e a criação de Deus estava à beira do colapso total, corrompida por criaturas que nunca deveriam ter existido. A ordem divina havia sido quebrada de forma irrevogável. Diante de tamanha corrupção, Deus escolheu Enoque como seu mensageiro. Ele foi levado em uma jornada visionária através dos 7 céus, do cosmos e até mesmo das profundezas do inferno. Enoque testemunhou o lugar onde os anjos rebeldes seriam aprisionados, um abismo de fogo e escuridão onde aguardariam o julgamento final. Ele viu o trono de Deus, cercado por querubins e serafins, e recebeu profecias sobre o futuro da humanidade. Foi a Enoque que Deus revelou seu plano para purificar o mundo. Um grande dilúvio que limparia a terra da mancha dos gigantes e da maldade dos homens. Enoque foi encarregado de avisar a seu bisneto Noé sobre a catástrofe iminente, instruindo-o a construir uma arca para salvar sua família e os animais, garantindo a sobrevivência da vida. Apesar de sua exclusão da maioria das Bíblias, o legado do livro de Enoque é inegável e sua influência ecoa até mesmo no Novo Testamento. A Epístola de Judas cita diretamente uma das profecias de Enoque sobre o julgamento divino. Conceitos como a prisão dos anjos caídos e a descrição do Messias como o Filho do Homem encontram paralelos surpreendentes nos escritos de Enoque. Isso nos leva a uma pergunta inevitável e perturbadora. Se este livro era tão importante para os primeiros cristãos e revela detalhes tão cruciais sobre a guerra espiritual que moldou o nosso mundo, por que ele foi deixado de fora? O que havia em suas páginas que as futuras gerações não deveriam saber? O livro de Enoque continua sendo um enigma.
Um convite para questionar a história que nos foi contada e buscar a verdade que pode ter sido intencionalmente esquecida.